Olá pessoal, tudo bem? Antes mesmo do nosso último encontro, eu decidi postar mais uma videoaula como uma forma de dar suporte a vocês para efetuarem a atividade online 2. É na verdade um prosseguimento na leitura do campo elétrico. Em particular, eu escolhi aqui o chamado campo elétrico uniforme. Por definição, o campo elétrico uniforme é uma região do espaço onde o vetor campo elétrico tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Sendo assim, a nossa representação vetorial, se eu eleger aqui, por exemplo, o eixo X, eu posso dizer que esse vetor é na verdade, representado por um módulo vezes, como nós estamos na direção X, eu vou eleger aqui o versor direcional, o versor Y. A pergunta que vem a seguir é o seguinte: como podemos gerar o chamado campo elétrico uniforme? As fontes possíveis para gerar um campo elétrico uniforme são, na verdade, placas paralelas, onde aqui eu vou colocar uma placa carregada positivamente, separada de uma certa distância D, de outra placa carregada negativamente. Na região externa entre as placas, o campo elétrico resultante é zero, mas na região interior às placas, nós temos exatamente como combinamos desse lado fonte de cargas positivas, que geram um campo divergente, e do outro lado cargas elétricas negativas, que geram exatamente um campo elétrico convergente. Sendo assim, na região interior entre essas placas, nós temos um vetor que tem sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, essa é a primeira definição formal do que vem a ser um campo elétrico e uniforme. Na tentativa de descrever melhor desse campo elétrico uniforme, ou qualquer campo, a gente recorre a uma grandeza nova. Essa grandeza, que é uma grandeza escalar, é chamada de potencial elétrico. A gente vai ver vantagens em se definir o potencial elétrico na medida em que nós já sabemos que, dada uma carga fonte a uma certa distância D em P, nós temos um campo elétrico E. Esse campo elétrico aqui não seria um campo elétrico uniforme. Isso aqui eu estou introduzindo apenas para falar de potencial. Além do campo elétrico, a gente imagina que nesse ponto P existe uma segunda grandeza, que não mais é uma grandeza vetorial, mas sim uma grandeza escalar, que nós chamamos de potencial elétrico. Qual a vantagem? Primeiro que essa grandeza é definida por um campo vetorial. E essa outra grandeza é definida por um campo escalar. Além do que, não existem aparelhos para se medir o campo elétrico, mas existem aparelhos para se medir a diferença de potencial. E o que seria a diferença de potencial? Ou a DP? A diferença de potencial seria, na verdade, a diferença entre dois pontos quaisquer de um campo. Então, se eu tenho aqui um segundo ponto Q a uma nova distância, sei lá, D', existe uma diferença de potencial nessa região do espaço entre os pontos P e Q. E essa diferença de potencial, como qualquer potencial, é sempre medido em volts, ou simplesmente V. Enfim, a gente vai agora discutir, afinal de contas, o que é matematicamente e fisicamente esse potencial elétrico. Então a gente vai precisar discutir agora o deslocamento de uma carga no interior de um campo elétrico e uniforme. E voltaremos, portanto, à ideia inicial do curso, que é a ideia de trabalho. Aí vocês entendem que o conceito de trabalho na mecânica auxiliou na termodinâmica e agora ele ressurge de novo exatamente como um conceito para auxiliar a leitura de um campo elétrico. Então, a pergunta que fica é, afinal, o que é um potencial elétrico? O nosso cenário aqui já está posto. Vocês já reconhecem, eis aqui duas placas paralelas de sinais opostos, portanto eu tenho aqui um campo elétrico e uniforme. Lembre-se sempre da representação, Nós estamos saindo da placa positiva, aqui seria a representação do campo elétrico E. Pois bem, vocês lembram do conceito de trabalho. A gente vai dizer aqui que conceitualmente o potencial é, na verdade, o trabalho realizado por unidade de carga. Como seria isso?
Eu elegi aqui duas cargas, sendo transportadas por mim, que sou o operador, que vai trazê-la de um ponto A. Lembre-se, se eu tenho dois pontos em um campo, eu tenho dois potenciais diferentes. Então, aqui existe uma diferença de potencial, VA menos VB. Então, no primeiro percurso, eu que sou o operador, vou deslocar essa carga da linha A até a linha B. Note o seguinte, se essa carga é negativa, ela está sendo atraída pela placa positiva. Sendo assim, ó, a força, ela se manifesta exatamente a favor do deslocamento. Força e deslocamento com a mesma direção e o mesmo sentido, a gente tem um trabalho que tem um sinal positivo. Note que o sinal do trabalho é contrário ao sinal da carga. Aqui a carga, então, seria negativa. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma aventura, só que agora transportando de A para B uma carga de sinal positivo. Ora, como eu estou transportando essa carga para uma placa positiva e cargas de sinais iguais se repelem, essa força feita pelo campo, então, estaria orientada para baixo. Ou seja, a força e o deslocamento formam dessa vez um ângulo de 180 graus. E vocês lembram que quando o ângulo é de 180 graus, o trabalho é negativo. A ideia desse sinal é fundamental, porque quando você abre um livro de física, ele diz que o trabalho por unidade de carga sempre rotula aqui com um sinal negativo. É porque essa razão, já que o trabalho e a carga têm sinais contrários, ela sempre vai ser postada com um sinal negativo. Bom, aqui fica fácil a gente estabelecer que isto é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Vocês devem lembrar também que trabalho é, na verdade, força vezes deslocamento. Isso sobre Q daria a ideia de que é igual a VA menos VB. Do conceito de campo elétrico, força por unidade de carga, isso é exatamente o campo E. Então, nós teríamos uma razão que seria E vezes D igual a VA menos VB. Bom, no que interessa essa relação para a gente? Primeiro, que é uma relação entre uma diferença de potencial, que pode ser medida na prática através de um voltímetro, e o campo elétrico. Essa relação permite o seguinte: se eu conhecer a diferença de potencial, ou se eu conhecer o potencial, automaticamente eu conheço o campo elétrico, ou vice-versa. É aí que entra a ideia da matemática. Se a gente usar aqui, por exemplo, uma notação diferencial, eu posso dizer que dV, a diferencial do potencial, é exatamente igual a menos E. Se eu escolher aqui uma direção qualquer, isso seria um dx. Bom, isso quer dizer que o campo elétrico é, na verdade, menos a derivada do potencial com relação ao eixo x. Ficou fácil agora o seguinte: se eu fornecer para vocês um potencial em função de x, você encontrará o campo elétrico simplesmente fazendo uma operação de diferencial. E mais, aproveitando aí o conceito de cálculo avançado. Se esse campo ele aparece, se é um campo vetorial, se ele aparece na direção x, na direção y e na direção z, na verdade o campo passa a ser o gradiente do potencial. Calma, a gente não vai precisar trabalhar com as três direções. Isso é só uma forma de valorizar que aquele operador que vocês aprenderam lá, o professor Armando, que é o gradiente, ele é utilizado exatamente para fornecer a relação entre uma função de um campo escalar com uma outra função de um campo vetorial, que é exatamente o campo elétrico, ok? Então, essa passagem aqui, principalmente, a gente vai trabalhar muito na atividade online 2. Bom, como sempre, é claro que tem uma formulação matemática, tem uma leitura física associada a cada processo, mas como sempre o pessoal solicita, um exercício ajuda a entender que o que vai ser pedido aqui é muito simples. É uma operação já velha conhecida de vocês. Então, eu escolhi aqui um exemplo exatamente apropriado para essa situação. Bom, dado um potencial que é função da posição, que é função de x, estou colocando aqui V igual a menos 10x volts, é a unidade de medida do potencial, e nós acabamos de coletar a informação de que o campo é, na verdade, menos a derivada do potencial com relação à posição.
É uma derivação simples. Bom, a derivada de menos 10x, né, tem um sinal negativo, seria menos 10. Isso quer dizer que o campo elétrico seria 10 volts por metro. Por que volts por metro? Exatamente porque o potencial ele é dado em volts e x, já que é distância, que é posição, também é dado em metros. Então, essa é uma segunda unidade de medida possível para o campo elétrico. Lá atrás, a gente já tinha formalizado que campo elétrico também pode ser dado em newtons por coulomb. Como há uma nova relação entre campo e potencial, ele agora também pode aparecer em volts por metro. E lembrando também o seguinte, a gente pode usar o recurso da operação inversa. Se o campo é a derivada do potencial, então o que seria o potencial? A integral do campo. Então, se você integrar, né, essa constante, você vai de novo obter a função do potencial que você já tinha antes. Então, resumindo, seria o campo é a derivada do potencial e o potencial é a integral do campo. E aí vocês estão já dentro do território de vocês. Okay? Obrigado.